Quantas calorias consumir por dia, hein? A gente sempre fala sobre quantas calorias tem determinado alimento, mas nunca quanto cada um pode comer. É essa a dúvida que a gente vai tirar hoje no nosso quadro Dicas Fit com a nutricionista Mariana Herzog. Bom dia! Bom dia, Andressa. Obrigada novamente por ter vindo aqui ao Fala Amanhã. Eu já vi que você preparou um prato aqui com muita salada e um outro que está vazio. Queria que você explicasse pra gente o que você preparou aqui pra gente. A quantidade de calorias é muito particular de cada um. Depende da atividade física, depende do peso da pessoa e também depende da proporção de nutrientes que ela consome. Na verdade, quando a gente faz a digestão, a gente gasta caloria também para fazer a digestão. Então, se uma pessoa tem uma alimentação mais proteica, isso exige uma quantidade de caloria maior para fazer essa digestão. Então, aumenta a necessidade calórica da pessoa. Eu montei aqui um prato bem legal para quem está em casa poder entender em termos de proporção do que é ideal de um prato balanceado. Aqui eu já comecei a entender, ó, essa porção grande aqui é para salada, aqui tá salada, é isso. E assim mesmo. Vai. Claro que a maior proporção tem que ser de salada, né? Não tem jeito. A maior proporção tem que ser de salada, quanto mais colorida melhor. Verduras, legumes, né? Crus, cozidos, ao longo dos dias, ao longo das semanas, também tem uma variedade grande, é importante para não faltar nada, porque a gente tem compostos aí de vitaminas e minerais, fitoquímicos, os corantes naturais, que a gente não encontra nos outros grupos alimentares. Por isso é importante a gente consumir sempre, todas as refeições, verduras e legumes, né? Sim. E a vantagem é que a caloria é muito baixa, né, Andressa? A gente está falando de caloria, então vamos liberar, principalmente para quem está querendo emagrecer, comer à vontade. Ah, então verduras e legumes pode comer à vontade? À vontade, né? Por mais que a gente libere, a pessoa nunca vai conseguir comer uma bacia de alface, mas mesmo se for conseguir, a quantidade de caloria é insignificante. Não tem problema. O problema é o molho que se coloca, né? Isso. Azeite, aí tem que já ter vai cuidado. aumentando a caloria, né? Uma colher de azeite é em torno de 70 calorias. Então, às vezes, vai escondido e a gente não sabe que está consumindo. Você recomenda comer com o quê para não ter tanta caloria? Pode diluir um pouco esse azeite num limão, colocar uma erva, um manjericão, um orégano. Para sentir o gostinho do tempero, mas não exagerar nas calorias. A caloria do óleo é a maior. Cada grama de óleo, de gordura, tem 90 calorias. Desculpe, tem 9 calorias. Cada grama tem 9 calorias. Já o carboidrato e a proteína são 4 calorias por grama. Então, quer dizer, a gordura é mais do que o dobro, né? É verdade. Agora, vamos falar dos outros alimentos que você colocou aqui. Arroz, você pode colocar uma porção Isso, aí nós dividimos o prato na outra metade, né? Vou mostrar aqui, gente, isso, vou mostrar que ela tá mostrando aqui, ó. Aqui você dividiu como? Então, a metade salada, aí a outra metade nós vamos dividir 1/4 para o arroz, 1/3 para uma leguminosa, um feijão, um grão de bico, uma lentilha e o outro 1/3 para a parte proteica. Então, nessa proporção, há um equilíbrio perfeito aí de nutrientes para a gente suprir as nossas necessidades durante o almoço. E dá para a gente saber quantas calorias tem nesse prato aqui que você trouxe, por exemplo? Sim, esse prato ele é bem leve, não utilizamos muito óleo, gordura nenhuma. Então, ele tem em torno de 600 calorias. A gente tem aqui 150 gramas de arroz, 80 gramas de feijão e 120 gramas de carne magra. Tá? Em torno de 600 calorias essas pesagens. E esse é um prato aqui, por exemplo, ideal para uma pessoa que tem quantos quilos, que faz exercício? Isso que a gente tem que deixar claro, não é específico. Tantos quilos, tantas calorias. Não é isso, depende da rotina dela. Na verdade, tem um cálculo muito simples que a pessoa pode estar fazendo em casa para ela ter uma ideia de quanto que ela precisa de caloria por dia. Então, pensamos numa pessoa que não precisa perder peso. É só ela multiplicar o peso por 30. Então, por exemplo, se ela pesa 60 vezes 30, ela vai ter mais ou menos uma necessidade aí de 1.800 calorias. Gente, que legal isso! Nunca imaginei isso. É muito prático. Então, por exemplo, 65 quilos, eu multiplico por 30, eu sei quantas calorias eu tenho que consumir naquele dia. Se você consumir aquilo, você vai manter seu peso. Se você consumir um valor muito alto, você vai entrar em processo de ganho. Isso para uma pessoa que faz uma atividade física leve. Quando a pessoa já
tem uma prática de exercício mais intensa, a necessidade de caloria é maior. Aí a gente... Você precisa de mais energia para fazer o exercício. Aí a gente pode estar multiplicando isso aí por 33, por 35, dependendo da intensidade do exercício. Agora, uma pessoa sedentária, aí tem que reduzir um pouquinho. 30. Pessoa sedentária, 30 tá legal, para manter o peso. Se quiser perder o peso, nós vamos multiplicar um valor entre 20 e 25. Aquilo ali é o mínimo que você tem que estar consumindo e que vai favorecer a perda de peso. Tá, e por exemplo, eu montei esse prato aqui e ainda fiquei com fome, posso repetir? Depende do seu objetivo. Uma outra coisa que eu falo, né, esse controle de caloria, ele é muito bem estabelecido pelo nosso organismo. Nós temos 2 controles que controlam isso muito bem eficientemente. A gente tem um controle homeostático que é mediado por hormônios. Então, quando a gente vai se alimentando, a gente já começa a liberar hormônios que vão nos avisando que a gente está saciado. Isso ocorre perfeitamente. Só não acontece tão ideal quando entra o prazer em se alimentar, que é o outro controle, é o controle hedônico, relacionado ao prazer de se alimentar. Esse controle hedônico, ele é superior ao controle hormonal, ele funciona sobreposto a ele. Então, isso significa que quando a gente come uma coisa que está muito saborosa, a pessoa come mais. Ah, mas é verdade. Mesmo que ela já esteja satisfeita, ela já percebeu, ela já teve a questão da saciedade, mas está tão gostoso que ela quer comer mais um pouco. Então a orientação sempre é: relaxa, respira fundo, pensa, realmente você está com fome ou é só a vontade de comer mais? Isso, Né? porque essa vontade de comer vai te levar a um processo de ganhar peso. Tá certo, doutora. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu achei sensacional essa dica. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Tá certo.